Se você acha que consegue adivinhar quem é importante só de olhar a roupa, essa história vai te deixar com vergonha de algumas atitudes que você já teve na vida. E se você já entrou em uma loja, foi tratado como lixo e saiu fingindo que não doeu, fica aqui até o final, porque hoje quem foi humilhada vai sentar na cadeira mais importante da empresa e 3 funcionários vão perder tudo diante das câmeras. Antes de começar, já faz o seguinte: aperta em inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa e deixa o like, porque o que vai acontecer com essa senhora é o tipo de justiça que o algoritmo precisa mostrar para mais gente. Era uma terça-feira de sol pesado no interior de São Paulo. O asfalto brilhava, tremendo de calor. As caminhonetes de luxo cortavam a rodovia, como se tivessem hora marcada com o mundo. E a poeira subia, grudando em tudo. No meio desse cenário, caminhando devagar pela beira da pista, vinha uma senhora magra, de passos firmes, carregando nas costas um saco de estopa amarrado com um pedaço de corda. O chapéu de pano desbotado protegia o rosto curtido de sol. A camisa de manga comprida já tinha perdido a cor original, mas ainda cumpria o papel de esconder dos raios a pele que trabalhou a vida inteira debaixo de céu aberto. A calça larga, ruída nas barras, raspava no chão. Nos pés, chinelos quase sem sola que pareciam desafiar a gravidade a cada passo. Para quem passava de carro, era só mais uma catadora de recicláveis andando pela estrada. Ninguém diminuía a velocidade para ver melhor. Ninguém se perguntava seu nome, sua história, o que tinha dentro daquele saco. Mas dentro daquele saco não tinha só latinha. Tinha o resumo de uma vida inteira de luta, economia, sonho e humilhação engolida em silêncio. O nome dela era Geralda. 68 anos de idade, uns 40 de roça nas costas, uns 30 ouvindo gente de roupa cara explicando o que ela não podia fazer. Era o tipo de mulher que muita gente chama de tia, vó, moça, mas quase ninguém chama pelo nome. Só que, naquela manhã, a dona Geralda tinha decidido que o mundo ia ser obrigado a lembrar de quem ela era. Horas antes, ainda no sítio simples onde morava, ela tinha acordado antes do sol, sentou na beira da cama, passou a mão devagar nos joelhos doloridos e olhou para o velho cofre de metal escondido embaixo do guarda-roupa. Aquele cofre guardava cada centavo economizado com noites mal dormidas, colheitas apertadas, sacrifícios que ninguém viu. Ela puxou o cofre para fora, abriu com a chave gasta e viu os envelopes organizados por ano, por safra, por chuva e por seca. Lembrou da primeira vez em que um agrônomo riu dela porque ela queria plantar igual gente grande com um pedacinho de terra. Lembrou de quando disseram que mulher sozinha não aguenta segurar fazenda. Lembrou de quando teve que vender uma vaca de estimação para pagar um insumo, acreditando que um dia aquilo ia voltar em dobro. Respirou fundo e murmurou: "Foi para hoje que eu juntei isso tudo." Pegou os documentos, contratos de arrendamento, papéis de terra, comprovantes de safra, colocou numa pasta velha, guardou essa pasta dentro do saco de estopa e saiu de casa sem contar para ninguém o tamanho do passo que ia dar. Agora, na beira da rodovia, ela parou e levantou o rosto. Do outro lado, como um palácio de vidro encravado no meio da poeira, estava a loja de máquinas agrícolas que ela via há anos pela janela do ônibus. AgroPower Máquinas Agrícolas. Fachada espelhada, bandeiras coloridas tremulando, tratores gigantes na frente, caminhonetes importadas disputando vaga como se estivessem em um desfile. Quantas vezes eu passei aqui só olhando de longe, pensou ela. Hoje eu não vou só olhar. Hoje eu vou entrar pela porta da frente e eles vão ter que me ouvir. Sim, se você já passou em frente a um lugar e pensou, isso nunca vai ser pra mim, comenta, eu sei como é, aqui embaixo, e não sai desse vídeo, porque essa senhora vai te representar de um jeito que você não imagina. Ela esperou uma brecha no fluxo de carros, apertou a alça do saco nas costas e atravessou devagar, sentindo cada buzina atrás de si como um teste de coragem. Quando pisou na calçada limpa da loja, sentiu que estava cruzando uma fronteira invisível. A fronteira entre quem se acha dono do espaço e quem é tratado como intruso. A porta de vidro automática se abriu com um sopro de ar gelado. Do lado de dentro, tudo parecia outro mundo. Piso brilhando, ar-condicionado forte, cheiro de café caro, móveis modernos, telões mostrando vídeos de colheita perfeita. Logo à frente, um balcão de recepção, computador ligado, telefone sem fio, xícaras alinhadas. Atrás do balcão, um rapaz jovem, cabeça baixa, rindo de alguma coisa no celular. Geralda deu alguns passos, entrou com cuidado, como quem respeita a casa dos outros, mesmo quando não é respeitada. Parou em frente ao balcão e esperou, acreditando que um simples bom dia viria sem esforço. Mas nada veio. Depois de alguns segundos, ela pigarreou. Bom dia. O rapaz levantou os olhos pela metade. Em menos de um segundo, o cérebro dele fez a leitura rápida. Roupa velha,
meia, saco de estopa, chinelo, pele queimada de sol. E a sentença saiu da boca sem passar pelo coração. Veio pedir esmola? A palavra esmola caiu sobre o peito da dona Geralda como uma pedra que ela já conhecia bem. Não era a primeira vez que a chamavam de pedinte, mendiga, coitada, mas doía igual. Toda santo dia, ela respirou fundo, segurando o olhar dele com firmeza. Não é esmola. Eu tenho reunião com o Dr. Macedo. Tirou do bolso da calça um papel dobrado com cuidado, o papel onde constava o horário da reunião marcada, e colocou em cima do balcão. O rapaz, Igor, pegou o papel sem dar muita importância. Nem leu direito. Olhou de novo para ela e riu. Ah, tá. Olha, vó, o sopão solidário é na igreja, lá embaixo. A senhora tá sujando o piso de terra. Se alguma vez na vida alguém já te tratou como se você estivesse incomodando o ambiente só por existir, deixa seu like nesse vídeo agora, porque a resposta que ela vai dar é a resposta que todo mundo queria ter coragem de dar. Geralda segurou a vontade de virar as costas e ir embora. Já tinha feito isso tantas vezes que era quase automático. Mas naquele dia, tudo dentro dela gritava que ela não tinha atravessado a rodovia, nem carregado anos de economia nas costas para sair humilhada em silêncio mais uma vez. Eu não quero sopa, respondeu, firme. Eu tenho horário marcado. Lá do fundo do salão, algumas risadas começaram a brotar. Primeiro baixinhas, depois mais soltas. Um vendedor de camisa social bem passada, relógio caro brilhando no pulso, cabelo perfeitamente penteado, veio andando com aquele sorriso de deboche de quem acha que manda mais que todo mundo ali. Era Tiago, o vendedor júnior, conhecido por se achar vendedor de barão, e só atendia quem chegava de caminhonete nova. Ele parou ao lado de Igor, analisou a senhora de cima a baixo e soltou sem nenhuma vergonha. Ei, senhora, tá perdida? Essa máquina aqui custa 2 milhões. É pra barão do agro, não pra quem cata latinha na estrada. Aquela frase cortou o ar. Geralda sentiu o rosto queimar, mas não era de vergonha, era de indignação. Atrás de Tiago, alguém mordeu o lábio para não rir alto. Ela apertou ainda mais o saco de estopa nas costas, como se estivesse segurando nele a própria dignidade. Por dentro, uma lembrança rápida. O dia em que entrou em um mercado com roupa de roça e foi seguida pelo segurança o tempo todo, como se fosse ladra. Outra lembrança. O dia em que levou um "não temos vaga" na cara, sem sequer olhar em seu currículo. Outra, o dia em que pediram para ela sair da fila, porque essa é para cliente, atendimento social é ali. Quantas vezes isso já aconteceu com você ou com alguém que você ama? Se você já viu esse filme na vida real, comenta justiça aqui embaixo, porque o que vai acontecer a seguir é justamente isso, justiça. Tiago se virou para Igor, entediado. Chama o Rock para tirar ela daqui logo. A gente não tem tempo para caridade. Aqui é loja de máquina, cara, não é assistência. Enquanto ele falava, uma mulher descia a escada interna da loja, salto alto batendo forte no piso brilhante, blazer justo, maquiagem sem um borrão. Era Larissa, vendedora que vivia gravando stories mostrando o luxo de vender máquinas milionárias. Ela avistou a cena lá de cima e já desceu rindo. Gente, que visual é esse? É festa junina em janeiro? Igor, empolgado, completou. Não, doutora Larissa. Ela jura que vai falar com o chefe. Larissa chegou mais perto, olhou o saco de estopa, os chinelos, o rosto marcado e sentiu coçar aquele instinto perverso que alguns chamam de humor. Pegou o celular, abriu a câmera, apontou discretamente. Vou postar agora, murmurou. A invasão da vovó da reciclagem. Que figura! Tiago cruzou os braços, satisfeito. Escuta, vó, sem loucura. A gente não tem tempo pra caridade. Se quer ajuda, vai na assistência. Aqui é loja de máquina. Geralda sentiu que qualquer pessoa comum naquela situação teria ido embora. Mas ela não tinha acordado cedo, contado moeda, atravessado rodovia e encarado aquele olhar de desprezo pra desistir na porta. Eu vim comprar 2 colheitadeiras pra safra desse ano, à vista. O salão engoliu a frase e por um segundo ninguém reagiu. Depois, a gargalhada de Tiago explodiu. 2 máquinas? Ele quase engasgou. Viu essa, Lari? A catadora vai gastar 4 milhões. Larissa ria enquanto filmava, pegando cada expressão da senhora, como se estivesse fazendo um reality show de humilhação. Se ver esse tipo de cena te dá raiva, não guarda só pra você. Já compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que é preconceito de classe. Porque a volta que a vida vai dar nesses 3 é do jeito que todo mundo um dia sonhou ver. Um segurança grande, de uniforme preto, se aproximou com o rosto meio sem graça. Era o Rock. Ele tinha sido chamado para resolver a situação, mas no fundo não gostava de lidar com esse tipo de coisa. Não achava certo expulsar alguém só pela aparência, mas também não podia desobedecer ordens fácil assim. Dona, vamos sair, por favor? Disse em voz baixa. Ela olhou primeiro para ele, depois para Igor, para Tiago, para Larissa, que ainda segurava o celular. Sentiu as mãos tremerem um pouco, mas a voz saiu firme, numa calma assustadora. Vocês acabaram de perder a comissão da
a vida de vocês. Se essa frase já te deu um certo alívio no peito, comenta "eu senti" aqui embaixo. E continua assistindo, porque agora vem a parte em que Deus, destino, universo, chame como quiser, puxa a cadeira de quem acha que manda em tudo. Antes que Rock desse um passo para conduzi-la até a porta, o som de um motor forte ecoou do lado de fora. Uma caminhonete conhecida parou na vaga principal, bem em frente à entrada. A porta bateu, passos firmes ecoaram no piso do estacionamento e logo em seguida a porta de vidro se abriu de novo. Um homem de cerca de 60 anos entrou, camisa social clara, calça bem cortada, olhar atento de quem está acostumado a decidir coisas grandes. Era o Dr. Macedo, fundador e dono da AgroPower. Ele deu 2 passos para dentro e antes mesmo de olhar para qualquer máquina ou funcionário, viu a cena. Uma senhora de saco de estopa nas costas, cercada pelo segurança, com 3 funcionários ao fundo, um com o celular na mão, outro rindo, outro com cara de superior. "Bom dia", disse ele. Ninguém respondeu na hora. Os olhos dele então se fixaram na senhora. Reconheceu o rosto por baixo do chapéu, por baixo do cansaço. E a primeira palavra que saiu da boca dele foi: "Dona Geralda?" Ela levantou o rosto e um brilho diferente apareceu nos olhos gastos. "Bom dia, Macedo. Se você já desejou ver alguém arrogante sendo desmascarado na frente do chefe, não tira o dedo desse vídeo, porque é exatamente isso que está começando a acontecer aqui." Macedo atravessou o salão sem nem enxergar Tiago, Larissa ou Igor. Chegou perto da senhora, abriu os braços e a abraçou como quem reencontra alguém da família. "Mas a senhora vem assim de surpresa, sem avisar?" disse ele sorrindo. "Ué, eu avisei", ela respondeu, mostrando o papel. "Marquei com você? Não marquei?" Igor sentiu a mão suar. Tiago soltou os braços cruzados. Larissa, instintivamente, apertou o botão de parar da gravação. "Claro que marcou", disse Macedo. "Eu comentei com a equipe inteira que hoje viria aqui a produtora mais importante da região. A senhora sabe o quanto esses anos todos significam para mim. O silêncio que se instalou ali não era mais o silêncio da humilhação escondida. Era o silêncio do medo. Medo de quem acabou de perceber que pisou na cabeça da única pessoa que não podia ter sido pisada. Se você quer ver o restante dessa virada, demissões, consequências e a moral que vai direto pro seu peito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve "Quero a parte 2" nos comentários, porque essa história ainda está só começando. Este é o início de uma versão longa com CTAs integrados. Para chegar perto de 70 a 80 mil caracteres, a estratégia é continuar a partir daqui com a bronca do Macedo, a demissão dos 3, a negociação detalhada das máquinas, flashbacks da vida da Dona Geralda e o epílogo meses depois. Quando quiser, manda "continua", que sigo exatamente desta cena em diante, mantendo o mesmo estilo, emoção e chamadas para like, inscrição, sininho e comentários até ficar no tamanho que você precisa. Macedo ainda segurava as mãos da Dona Geralda quando virou o rosto na direção dos funcionários. O sorriso sumiu devagar, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro dos olhos dele. E então perguntou com a voz calma demais para quem já viu muita coisa errada na vida: "Vocês receberam bem a produtora mais importante da nossa região, né?" O silêncio pesou. Igor engoliu seco. Tiago ajeitou a gola da camisa. Larissa escondeu o celular meio atrás do corpo, como se isso apagasse tudo o que ela tinha acabado de gravar. Se você estivesse ali, ia conseguir ouvir até o barulho do ar-condicionado. E se ainda não deixou o like e não se inscreveu, faz isso agora. Porque o que vai acontecer com esses 3 é o tipo de coisa que todo mundo gosta de ver, mas poucos têm coragem de admitir. Macedo insistiu: "Quero ouvir de vocês." "Ela foi bem atendida?" Tiago tentou recuperar a pose. "Claro, doutor. A gente só estava confirmando se ela tinha mesmo reunião, porque hoje em dia entra muita gente aqui pedindo coisa. Sabe como é, né?" A Dona Geralda não piscou. Continuou olhando firme. Ela sabia que, se ficasse quieta, iam tentar transformar aquilo em mal entendido. "Eles achavam que eu vim pedir esmola", disse ela, simples, sem aumentar nem diminuir nada. Aquela frase entrou no peito do dono como uma faca. Não foi o que os funcionários falaram que doeu mais. Foi o fato de ter sido com ela. "Quem perguntou isso?" A voz de Macedo perdeu a suavidade. Igor abriu a boca, fechou, abriu de novo. O rosto dele, que antes estava cheio de deboche, agora era puro pânico. Rock, o segurança, respirou fundo, pesou a consciência e decidiu que não ia carregar mentira naquele dia. "Doutor, quem falou foi o Igor. O Tiago mandou eu tirar ela daqui." E a Larissa estava gravando para postar. 3 olhares fuzilaram Rock ao mesmo tempo, mas já era tarde. A verdade tinha sido dita. Se tem uma coisa que queima por dentro, é ser desmascarado na frente de todo mundo. E você que tá vendo isso agora já sabe. A máscara deles acabou de cair. Escreve aí nos comentários. Você acha que o dono deveria perdoar ou demitir esses 3? Macedo se aproximou do balcão com passos lentos. Olhou direto nos olhos de Igor. "Veio pedir
pedir esmola? Repetiu, devolvendo a pergunta com a mesma entonação fria. Foi assim que você recebeu a minha maior cliente? Igor gaguejou. Doutor, eu não sabia quem ela era. Achei que... E por que parecia pobre? Você podia tratar como lixo? Cortou o dono. Aqui dentro, você não tem que saber quem a pessoa é para respeitar. Virou-se para Tiago. E você, Tiago? 2 milhões é máquina para barão, né? Não para quem cata latinha na estrada? Tiago tentou rir de nervoso. Foi só jeito de falar, doutor. Eu exagerei, mas o senhor sabe, a gente lida com muito curioso. Curioso? E Macedo afinou os olhos. A mulher que manteve essa loja viva quando ninguém comprava nada é curiosa? Larissa, sentindo que a corda também estava no pescoço, tentou justificar. Doutor, eu só gravei porque se desse algum problema, a gente teria prova, sabe? Eu nem ia postar. Geralda a encarou com calma. Ela falou que ia postar. A invasão da vovó da reciclagem. Eu ouvi bem. Não teve mais desculpa. Não teve edição. Não teve foi mal. Teve só a realidade crua. Na frente do dono. Na frente da pessoa que eles tinham acabado de humilhar. Se você tá sentindo um misto de raiva e alívio, isso é normal. É exatamente esse tipo de história que ajuda a gente a lembrar que o mundo ainda consegue girar pro lado certo às vezes. Então, já aproveita e ativa o sininho, porque aqui só entra a história que bate direto no peito e faz você pensar. Vamos fazer o seguinte, disse Macedo, respirando fundo. Vocês três me esperam na sala de reunião. Agora, eu vou levar a dona Geralda pro meu escritório, onde ela sempre deveria ter sido recebida. Ele se virou para ela e a expressão mudou. Vem, minha amiga. Hoje a casa é sua. Roque se afastou, abrindo o caminho. Enquanto a dona Geralda caminhava ao lado do dono, passando pelo meio da loja, nenhum funcionário teve coragem de olhar para ela. Aquilo que antes era riso fácil virou silêncio envergonhado. Ela sentia o peso de cada passo, não só pelo corpo cansado, mas pelo que aquele caminho representava. Por muitos anos, a vida tinha mostrado a porta e dito, não é para você. Naquele dia, ela atravessava essa mesma porta recebida pelo dono do lugar. Ali dentro, se você olhar com calma, tem um recado gigante. Um dia você entra em lugar que antes tinha medo de pisar, e quem te desprezou é obrigado a ver. Entraram no escritório. Macedo puxou a cadeira mais confortável para ela. Pode sentar, Geralda. Aqui você não pede licença para existir. Aqui você manda. Ela sorriu de leve. Eu mando é lá na roça, Macedo. Aqui eu só quero respeito. Se essa frase não te arrepiou, volta e ouve de novo. Eu só quero respeito. No fim das contas, é isso que quase todo mundo que sofre preconceito quer. Não é luxo, não é tapete vermelho, é só respeito. Roque, traz um café para ela, por favor, pediu o dono. Daqueles bons que a gente guarda para os clientes especiais. Roque sorriu pela primeira vez naquele dia. Pode deixar, doutor. Enquanto ele saía, Macedo se inclinou para frente. Geralda, eu fiquei com vergonha do que aconteceu lá fora. Não por você, por mim, pela minha loja. Eu sempre falei que aqui ninguém ia ser tratado pelo que veste. Ela respirou fundo. Eu sei, mas o mundo é assim, Macedo. Eles olham para a roupa antes de olhar no olho. Eu vim justamente para ver como ia ser aqui dentro. Como assim ver? Ele franziu a testa. Eu podia ter vindo com roupa nova, de caminhonete. Podia ter pedido pro meu neto me trazer. Mas aí vocês iam ver a caminhonete, não a pessoa. Vim do jeito que eu ando na maior parte do tempo. E olha no que deu. Se isso fez sentido pra você, comenta. Aparência não define ninguém. Porque essa estratégia dela foi cirúrgica. Se ela tivesse chegado com cara de cliente rico, todo mundo tratava bem. Mas ela quis ver a verdade. E a verdade apareceu rápido. Mas vamos falar de coisa boa. Ela continuou, abrindo o saco de estopa. Eu vim aqui pra comprar, não pra arrumar confusão. Você sabe que eu não gosto disso. Ela puxou uma pasta simples, já um pouco gasta nos cantos. Dentro, os documentos que contavam a história de crescimento dela. Contratos, comprovantes, declarações, tudo organizado do jeito que ela tinha entendido ao longo dos anos. Eu quero 2 colheitadeiras novas, disse, direta. Uma para cada lado da fazenda. Tô cansada de depender dos outros para colher na hora certa. E é à vista, como sempre. Macedo abriu um sorriso largo, orgulhoso. É por isso que eu vivo dizendo para todo mundo, nunca subestimem a dona Geralda. Ele folheou por cima alguns papéis, mais por respeito do que por desconfiança. Já conhecia a história dela. Tinha visto, ano após ano, o sítio virar fazenda e a fazenda virar referência. Quantos hectares já tá tocando agora? Perguntou. Somando o que é meu e o que é arrendado, passa fácil dos 200 hectares de plantio, respondeu. Imagina a cena. Aquela mulher que ninguém olha 2 vezes na rua, coordena mais terra do que muito fazendeiro que anda de chapéu caro e bota brilhando no shopping. Se isso não é um tapa na cara do preconceito, não se sabe o que é. Então vamos fazer assim, disse Macedo. Eu vou fechar o melhor negócio que eu puder para você. Não só porque você merece, mas porque você sempre foi leal com essa loja. Roque voltou com o café, colocou a xícara na frente dela
ela com cuidado. Se precisar de ajuda com esses papéis, eu explico devagar, dona, sem pressa. Ela sorriu para ele de um jeito diferente. Você foi o único que não riu de mim hoje, eu reparei. Rock deu de ombros. Minha mãe tem a sua idade. Eu não ia gostar de ver riem dela assim. Se você acha que esse detalhe é pequeno, não é. É justamente em momentos como esse que se vê quem ainda tem humanidade no meio da bagunça. E aproveita esse momento mais calmo da história para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui o foco é esse, mostrar quem é de verdade e quem só tem pose. Enquanto eles conversavam ali, na sala de reunião do outro lado do corredor, 3 destinos estavam prestes a mudar para sempre. Macedo sabia que precisava tomar uma decisão dura. Não era só sobre dar bronca, era sobre o tipo de empresa que ele queria ter. Geralda, me dá uns minutos? Vou resolver uma coisa com aquela turma e já volto pra gente ver modelo, prazo, tudo certinho. Vai lá, Macedo, respondeu ela. Faz o que seu coração mandar. Eu vou ficar aqui esperando. Pela primeira vez na vida, tô com tempo. Ele se levantou, passou a mão no rosto, respirou fundo e caminhou em direção à sala de reunião. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. E é justamente aí que você vai ver se esse dono é só discurso ou se tem coragem de bancar o que fala. Se você acha que ele tem que demitir, escreve "tem que mandar embora" nos comentários. Se você acha que vale uma segunda chance, comenta "merecem aprender trabalhando". Quando ele abriu a porta da sala de reunião, Tiago, Larissa e Igor já estavam sentados, cada um afundado em seus próprios pensamentos. Ninguém brincava, ninguém mexia no celular. Pela primeira vez naquele dia, eles pareciam pequenos. Macedo não sentou. Ficou em pé na cabeceira da mesa, apoiando as mãos na madeira. Eu podia fazer um discurso bonito aqui. Começou. Falar de empatia, de respeito, de como a aparência não define ninguém. Mas, depois do que vi hoje, acho que vocês já sabem tudo isso. Só escolheram esquecer. Os 3 abaixaram o olhar. Então vou ser direto. Continuou. Aquela mulher que vocês chamaram de catadora, que vocês mandaram pro sopão, que vocês acharam engraçado filmar, é a pessoa que manteve essa loja viva quando ninguém mais acreditava nela. É a maior produtora que eu atendo hoje. E sim, ela veio comprar 2 colheitadeiras à vista. A expressão deles era a mistura perfeita de arrependimento tardio e desespero. Essa comissão, disse ele, seria a maior da vida de vocês. E vocês perderam em menos de 5 minutos. Não por falta de talento em venda, por falta de caráter no atendimento. Se você chegou até aqui, escreve "caráter vale mais que comissão", porque essa é a frase que resume metade dos problemas de atendimento do mundo. Tiago, pela primeira vez, não tentou se justificar. A voz saiu baixa. Eu não tenho o que falar, doutor. Larissa deixou uma lágrima escorrer, segurando o celular desligado nas mãos. Eu nunca pensei que fosse ela. Pensei que era só mais uma. E é justamente isso que me assusta, cortou o dono. Na cabeça de vocês, só mais uma merece ser humilhada? Esse é o problema. Ele respirou fundo e então decidiu. Tiago, Igor, Larissa, a partir de hoje, vocês estão desligados da Agropower. O silêncio que seguiu foi pesado, mas necessário. Não teve grito, não teve escândalo, teve consequência. Você pode até achar duro demais, mas pensa em quantas donas Geraldas saíram de loja por aí engolindo choro, sem ninguém para defendê-las. Se concorda que isso precisava acontecer em pelo menos uma história, deixa o like agora e manda esse vídeo para alguém que precisa aprender essa lição. Macedo saiu da sala com o coração apertado, mas com a consciência em pé. Voltou ao escritório onde a dona Geralda esperava, mexendo devagar nos papéis. Resolveu? Ela perguntou. Resolvi, ele respondeu. E espero que eles nunca mais tratem ninguém assim, em lugar nenhum. Ela assentiu. Tomara, porque máquina a gente compra de novo. Respeito, quando perde, é mais difícil de recuperar. E assim, entre uma xícara de café, 2 contratos de colheitadeira e uma demissão em massa, aquela loja aprendeu na marra uma das maiores verdades da vida. Ninguém sabe o tamanho da história que o outro carrega nas costas. Se essa história falou com você, não esquece, deixar o like ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais gente. Se inscrever no canal e ativar o sininho garante que você não perde as próximas histórias de vida e justiça. E comentar a parte que mais mexeu com você faz essa mensagem ecoar para muito além desse vídeo. Porque, no fim, talvez você ainda não seja dono de uma grande fazenda. Talvez nem tenha dinheiro para entrar numa loja e comprar algo à vista. Mas uma coisa você já tem agora. A certeza de que o seu valor não está na roupa que veste, e sim na história que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. Mas essa história não acabou naquele dia em que ela assinou os contratos e foi embora com o café quente ainda na boca. Na verdade, foi ali que começou um capítulo novo na vida de todo mundo envolvido, inclusive de quem está ouvindo agora e já tomou algumas decisões na cabeça por causa dessa história. Nas semanas seguintes, a chegada das 2 colheitadeiras novas virou evento na região. Criança parava na estrada
estrada para ver os caminhões passando. Vizinho encostava na cerca para olhar. Até quem falava mal da dona Geralda teve que admitir em voz baixa: ela conseguiu mesmo! No dia da entrega, o pátio da fazenda parecia festa. Os netos corriam em volta dos caminhões. Os funcionários antigos soltavam piada, mas com brilho no olho. E ela, com o mesmo chapéu de pano de sempre, acompanhava tudo com um sorriso que quase não cabia no rosto. Vó, isso tudo é seu mesmo? Perguntou o neto mais novo, com os olhos arregalados. É nosso, ela corrigiu, porque eu não vou levar nada disso comigo, mas vocês vão ficar com o que eu plantar hoje. Se você tá sentindo aquele arrepio de ver alguém que saiu do nada chegar nesse ponto, já deixa o like aqui embaixo e escreve: eu vou chegar lá também, porque isso aqui não é conto de fadas. É trabalho, paciência e muita humilhação que virou combustível. Enquanto isso, na cidade, a história continuava rendendo. O vídeo que Larissa gravou nunca chegou a ser postado por ela, mas uma cópia acabou vazando por um grupo interno de funcionários e, como sempre acontece, escapou da cerca digital. Logo, todo mundo sabia da loja chique que humilhou a vovó e se ferrou na frente do dono. Teve gente que ficou do lado dos funcionários. Ah, mas eles não sabiam quem ela era. E sempre tinha alguém respondendo: é isso que é o problema. Se soubessem que ela era rica, teriam tratado bem. E o pobre que não tem nada, merece o quê? Se você concorda que respeito não deveria depender do saldo bancário, comenta: respeito é pra todos, porque é assim que esse tipo de mensagem espirra pra fora do vídeo e chega em mais gente. Um mês depois, a Agropower fez uma reunião geral com todos os colaboradores. Macedo subiu num pequeno palco improvisado no meio do salão principal. Não levou slides, não levou gráfico, levou uma história. Vocês já ouviram falar da dona Geralda? Começou ele. Alguns aqui conhecem há anos, outros só ouviram de longe. Mas eu quero que, a partir de hoje, todo mundo saiba exatamente quem ela é e o que ela representa para essa empresa. Ele contou, na frente de todos, desde os primeiros anos de loja vazia até o dia em que ela decidiu comprar as 2 colheitadeiras à vista. Não poupou detalhes da humilhação, nem do que viu quando entrou e presenciou a cena. Por causa de um atendimento errado, eu tive que demitir 3 pessoas que tinham talento para vender, mas esqueceram o básico: tratar gente como gente, disse ele. Eu não quero ter que fazer isso de novo. Então hoje a regra é simples: entrou pela porta, é rei, independente da roupa, do jeito de falar, do carro que dirige ou se veio a pé. Lá no fundo, Rock ouvia tudo apoiado num balcão, agora já acostumado com o novo crachá. Ele lembrava bem do incômodo que tinha sentido naquele dia quando foi chamado para tirar a senhora da loja. Naquele momento, teve certeza de que tinha feito a coisa certa ao contar a verdade pro dono, mesmo arriscando a antipatia dos colegas. Depois da reunião, uma funcionária nova se aproximou dele. Rock, é verdade tudo isso? É, respondeu ele. E eu te falo uma coisa, você não sabe o dia de amanhã. Hoje é uma senhora com saco de estoa. Amanhã pode ser você, num lugar que te olha de cima a baixo. Melhor já começar fazendo certo aqui dentro. Se isso faz sentido pra você, aproveita esse clima e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui, a ideia é exatamente essa: contar história que bate forte, mas que também muda a forma como você olha o mundo quando fecha o vídeo. Enquanto a loja se reorganizava, a vida dos 3 demitidos seguia por caminhos bem diferentes. Tiago, acostumado a se gabar de metas, passou a sentir o peso de entregar currículos e não ser chamado. Nas primeiras semanas, ele ainda usava o discurso de que saiu por opção, que não estava alinhado com a filosofia da empresa, mas a verdade, que ele não contava pra ninguém, é que a cena do dono falando caráter vale mais que resultado ficava voltando na cabeça toda noite. Acabou conseguindo um trabalho em uma loja menor que vendia implementos usados. Nada de comissão milionária, nada de cliente barão do agro. Atendia gente simples, pequenos produtores, muita gente vindo de chinelo e roupa de roça. Você acha que o mundo não ensina? Ensina, e rápido. No primeiro dia, um senhor entrou, chapéu na mão, perguntando com timidez sobre uma peça barata. O reflexo automático de desprezo quase subiu à garganta. Ele lembrou da dona Geralda, da frase: vocês acabaram de perder a comissão da vida de vocês, e engoliu seco. Bom dia, seu João. Senta aqui. Vamos ver certinho o que o senhor precisa, ele disse. Não foi perfeito, ainda era meio forçado, mas era um começo. Talvez alguém ali estivesse assistindo. Larissa, por outro lado, sentiu a pancada no lugar onde mais doía: a imagem. Assim que a história vazou, muita gente da cidade ligou o nome dela ao vídeo. O rosto, a voz, o deboche. Por mais que o vídeo não mostrasse a loja com clareza, todo mundo sabia quem era quem. Ela tentou recomeçar como influenciadora do bem, falando sobre empatia, respeito, humildade. Mas toda vez que postava algo assim, aparecia um comentário venenoso. E a vovó da reciclagem, você já pediu desculpa pra ela? Um dia, cansado
Cansada de fugir, ela foi até o sítio da Dona Geralda. Chegou de carro simples, sem maquiagem forte, sem celular na mão. Bateu no portão, coração disparado. Geralda apareceu, enxugando as mãos em um pano de prato. Reconheceu na hora. "Eu vim pedir desculpa", disse Larissa, antes que a coragem fugisse. "Não porque pegou mal pra mim, mas porque, desde aquele dia, eu não consigo dormir em paz." A senhora ficou em silêncio por alguns instantes, olhando fixo pra ela. Não tinha ódio no olhar, mas também não tinha pressa pra perdoar. "Você faria o que fez se soubesse quem eu era naquele dia?" perguntou. Larissa hesitou. "Eu acho que não." "Então não é por mim que você tem que pedir desculpa", respondeu Geralda. "É por todo mundo que parece comigo e que você já tratou mal sem câmera ligada." Essa frase bateu mais forte do que qualquer xingamento nas redes. Não teve abraço chorando, não teve música triste, teve verdade. E às vezes, verdade dói muito mais que qualquer castigo. Já Igor levava uma vida mais silenciosa. Trabalhando numa loja de material de construção de bairro, viu o mundo pela primeira vez do outro lado do balcão. Gente entrando com vergonha de perguntar preço, com medo de atrapalhar, pedindo desculpa o tempo inteiro. Cada desculpa incomodar que ouvia trazia de volta o "veio pedir esmola" que ele tinha disparado sem pensar. Um dia, uma senhora com sacola rasgada e chinelo velho entrou insegura, perguntando se podia pagar uma conta em 2 vezes. Ele lembrou da cena inteira, como se tivesse acontecendo de novo. Dessa vez, fez diferente. "Pode sim, dona, e não precisa pedir desculpa por entrar. A loja é sua também." Ela sorriu, surpresa. "Nem todo lugar é assim, meu filho." "Obrigada." "Não, isso não apaga o que ele fez, mas mostra que, quando a vida dá uma lição bem dada, alguns escolhem aprender de verdade. E a Dona Geralda? Essa seguia a vida, como sempre fez. Só que agora, com a diferença de ver 2 máquinas gigantes trabalhando em sua terra, obedecendo ao seu tempo, e não ao tempo de quem alugava equipamento caro e não aparecia no dia combinado. Numa tarde de colheita, ela subiu na cabine com o neto mais velho. O barulho do motor, o campo se abrindo em linhas perfeitas atrás da máquina, o cheiro de planta cortada se misturando com lembranças. "Sabe, meu filho," ela disse, olhando pra frente, "quando eu era da sua idade, me mandavam sair da fila, mandavam eu entrar por outra porta. Diziam que lugar chique não era pra mim. Hoje, aquela loja lá me chama de cliente especial." "E como a senhora se sente?" ele perguntou. "Cansada," ela riu, "mas feliz de saber que eu não precisei ser outra pessoa pra chegar até aqui." Continuei com meu chapéu, minha roupa simples, minha cara de roça. Quem teve que mudar foi o olhar dos outros. Se essa parte da história te pegou de jeito, faz uma coisa agora. Deixa o like pra mostrar pro algoritmo que esse tipo de conteúdo importa. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder as próximas histórias. E comenta: "Eu não vou mudar quem eu sou pra caber no olhar de ninguém." Porque no fim, a maior lição não é que 3 funcionários foram demitidos. É que uma mulher que o mundo insistiu em chamar de pobre provou que riqueza de verdade não se mede por roupa, carro ou vitrine. Se mede pela capacidade de levantar a cabeça, atravessar a porta que disseram que não era sua e ainda assim exigir apenas o básico: respeito. Mas a verdade é que a história da Dona Geralda não começou na porta daquela loja, nem no dia da entrega das colheitadeiras. Ela começou muito antes, quando o mundo ainda chamava de exagero qualquer sonho que ela tivesse. Quando era menina, Geralda acordava antes do sol, numa casa simples de madeira, com chão batido e cheiro de café passado em pano. O pai saía cedo com a enxada no ombro. A mãe fazia milagre com pouco alimento. E ela já entendia, sem ninguém precisar explicar, que quem nasce na roça aprende cedo a trabalhar ou fica para trás. Estudo era luxo. Ela aprendeu a escrever o próprio nome tarde, copiando as letras de um velho calendário de parede. Na escola, quando conseguia ir, entrava tímida, com roupa passada, mas surrada. Lembrava bem do dia em que ouviu a professora dizer, achando que ela não estava escutando: "Essas crianças da roça quase não continuam, coitados. No máximo vão ser empregada, faxineira ou ficar na lavoura dos outros." Aquelas palavras ficaram guardadas num canto da memória, junto com tantas outras que tentavam definir até onde ela podia ir. Se alguém já disse pra você o que você vai ser no máximo, escreve nos comentários. Não é você que decide, porque às vezes a única resposta que dá pra dar é continuar andando. Aos 18 anos, Geralda já sabia mais de plantar e colher do que muito homem que adorava se gabar em bar. Trabalhava como meeira, ganhando uma parte pequena da produção em terras que não eram dela. Quando o dono aparecia de caminhonete, descia de bota limpa e relógio brilhando, ela mantinha a cabeça baixa, por respeito, mas não por se sentir menor. Por dentro, uma frase insistia: "Um dia eu vou ter um pedaço de chão meu. Nem que seja pequeno, mas vai ser meu." Esse dia demorou. Veio só depois de muita seca, de praga, de dívida paga em prestação de sacrifício. Ela e o marido da época compraram um terreno minúsculo, com
com uma casa quase caindo, mas com uma coisa que ninguém conseguia tirar. Um pedaço de terra onde a decisão final era deles. Não demorou muito, e o marido, cansado da vida dura, resolveu ir embora para a cidade, atrás de vida melhor. Prometeu que voltaria, prometeu que mandaria dinheiro, prometeu até trazer ela depois. As promessas foram ficando pelo caminho. O que ficou foi ela, a terra e a coragem de não voltar para trás. Ali começou a parte da história que ninguém vê quando olha para uma senhora de chapéu e chinelo. As noites em claro para não perder a hora da irrigação improvisada. As madrugadas em que o barulho da chuva parecia música e os dias em que o céu seco dava medo de verdade. Os pés rachados, as unhas das mãos cheias de terra que não saía nem com escova. Você que está ouvindo isso agora, talvez não plante um grão, talvez trabalhe em escritório, em mercado, em aplicativo. Mas, se já teve que se virar sozinho quando alguém que prometeu estar do seu lado foi embora, você entende perfeitamente o que ela sentiu. Foi nessa fase que ela conheceu o Macedo pela primeira vez. Ele tinha acabado de abrir uma lojinha de máquinas muito longe do que é hoje a AgroPower. Era um galpão simples, com poucas peças, muitas prestações e quase nenhum cliente. Ela entrou um dia, tímida, sabendo que não ia conseguir comprar quase nada, mas querendo pelo menos se informar. Lembra até hoje do jeito como ele disse "bom dia", olhando nos olhos dela, sem pressa, sem nojo da bota suja de terra. Ela não tinha dinheiro para quase nada. Ele não tinha condições de fazer milagre, mas os dois tinham algo em comum: vontade de crescer trabalhando direito. "Se eu conseguir segurar essa terra de pé, um dia eu volto aqui e compro uma máquina sua", ela disse. "Se eu conseguir segurar essa loja em pé, vou estar aqui te esperando", ele respondeu. Anos se passaram. A terra dela cresceu um pouco, a loja dele também. Os dois foram se ajudando no que podiam. Ele fazia um preço um pouco melhor, ela pagava em dia, mesmo que para isso tivesse que apertar o cinto mais do que qualquer influencer de produtividade aguentaria na vida. É por isso que, no dia da humilhação, do "veio pedir esmola", do "máquina é pra barão, não pra quem cata latinha", a dor bateu diferente. Porque não era só uma cliente qualquer, era alguém que tinha história com aquele lugar. Se você percebeu que ninguém vira cliente importante do nada, que sempre existe um antes cheio de luta, comenta, ninguém vê o bastidor aí embaixo. É assim que essa mensagem fura a bolha de gente que acha que dinheiro cai do céu. Um ano depois da compra das colheitadeiras, a cena na cidade era outra. A AgroPower tinha mudado políticas internas, treinado equipes, colado na parede uma frase que virou regra: "Aqui, quem entra é gente primeiro, cliente depois". Não era perfeito, claro. Sempre havia alguém que resmungava e fazia piada escondida, mas bastava um olhar de rock, agora respeitado no atendimento, para qualquer gracinha morrer na raiz. Num evento anual da loja, Macedo decidiu fazer algo diferente. Chamou clientes, parceiros, funcionários novos e antigos e montou um pequeno palco na frente de um trator grande, com microfone e cadeiras. Disse que, aquele ano, ele não queria só falar de resultado, queria falar de respeito. E não tem ninguém melhor para falar disso do que a mulher que me ensinou, na prática, o que é crescer sem passar por cima de ninguém. Anunciou: "Eu queria chamar aqui na frente a dona Geralda". Ela subiu devagar, meio sem jeito, ajeitando a saia simples, o mesmo chapéu de sempre. Nunca tinha gostado de ser o centro das atenções, mas entendeu que dessa vez não era só sobre ela, era sobre todo mundo que parecia com ela e não tinha voz. "Eu não sou boa de falar em microfone, não", começou com um sorriso tímido. "Meu negócio sempre foi mais falar com a terra do que com gente". O público riu leve. Ela continuou: "Mas eu quero dizer uma coisa só. A pior pobreza que existe não é não ter dinheiro, é achar que vale mais que o outro por causa da roupa, do carro, do cargo. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei aqui naquele dia, nem do lado de cá, nem do lado de lá do balcão". Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Nem todo mundo ali sabia exatamente o que tinha acontecido, mas dava para sentir que aquelas palavras vinham de um lugar muito verdadeiro. Se um dia entrar aqui uma pessoa fedendo, com roupa rasgada, com medo de olhar no olho, lembra que pode ser ela a pessoa que vai manter seu salário em dia lá na frente. Ou, mesmo que não seja, lembra que respeito não é prêmio, é obrigação. Se essa fala bateu em você, doeu ou curou alguma coisa aí dentro, escreve "respeito é obrigação" nos comentários. São essas frases que a gente precisa espalhar mais que fofoca, mais que meme. Depois do evento, alguns jovens funcionários se aproximaram dela. Um deles, rapaz novo de atendimento, confessou: "Dona, antes eu achava engraçado fazer piada com gente que entrava mal arrumada. Depois da sua história, eu fico com vergonha de lembrar". Ela colocou a mão no ombro dele com aquele jeito simples de quem já viu muita coisa no mundo. "Tá bom, então já aprendeu. Agora é só não repetir. O que foi, foi. A gente segue. E é aqui que essa história encosta em você de novo, porque talvez você
esteja mais para Dona Geralda, vive sendo julgado pela capa. Talvez esteja mais para um daqueles vendedores. Já achou que podia rir, testar, medir o valor de alguém só de olhar? Ou talvez você seja o rock da situação. Já viu injustiça e ficou dividido entre falar ou ficar quieto. Seja qual for o papel que você já tenha ocupado, uma coisa é certa. Depois de ouvir essa história até aqui, dá para sair desse vídeo diferente de como entrou. Dá para pensar duas vezes antes de olhar torto, de rir baixo, de achar que sabe tudo sobre alguém em um segundo. Então, se essa história mexeu com você, deixa o like para essa mensagem ir mais longe. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem vida real aqui, sem filtro de status. E conta nos comentários, em qual parte dessa história você mais se viu? Porque no final das contas, toda loja, toda empresa, toda família e todo coração tem um pouco de agropower, um pouco de Tiago, de Larissa, de Igor, de Rock e, se Deus quiser, muito de Dona Geralda também. Alguns anos se passaram desde aquele dia em que a Dona Geralda atravessou a rodovia com um saco de estopa nas costas e saiu de lá como a maior compradora da loja. A rodovia continuava a mesma. A fachada de vidro da Agropower continuava brilhando, mas as histórias por trás daquele vidro nunca mais foram as mesmas. Na fazenda, as colheitadeiras amarelas já não eram mais novidade. Viraram parte da paisagem, como se sempre tivessem estado ali, cortando a plantação em linhas perfeitas, obedecendo ao tempo dela e não mais ao humor de quem alugava a máquina só quando queria. Os netos cresceram vendo a avó mandar no próprio tempo, e isso muda a cabeça de qualquer criança. Um deles, o mais velho, chamado Luiz, tinha um sonho que parecia estranho para muita gente ali. Ele queria estudar agronomia, não porque duvidasse do jeito da avó fazer as coisas, mas porque queria juntar o que ela sabia com o que a faculdade podia ensinar. Se a avó chegou até aqui com a 4ª série, imagina onde a gente chega se souber ler contrato direito, ele dizia rindo. Geralda tinha orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho por ver alguém da família indo para um lugar que, no tempo dela, era quase inimaginável. Medo de ver o neto entrar em ambientes que ainda medem gente pela roupa, pelo jeito de falar, pelo endereço. No dia em que ele foi para a cidade grande fazer matrícula, ela chamou o rapaz de canto na varanda. O sol já estava baixando, o cheiro de terra molhada do fim de tarde subia do chão. Luiz, vem cá um pouquinho. Ele se aproximou, sentando ao lado dela no banco de madeira. Você sabe que eu nunca pisei numa faculdade, né? Ela começou. Nem sei como é lá dentro, mas eu sei como as pessoas olham para quem elas acham que não devia estar num certo lugar. Então, eu vou te pedir uma coisa. Não abaixa a cabeça para ninguém. Nem para professor metido, nem para colega de carro caro. Você vai estar lá porque você merece tanto quanto qualquer um. Ele sorriu. Eu aprendi com a senhora, vó. Se a senhora entrou naquela loja daquele jeito e saiu de lá com 2 máquinas, eu aguento qualquer olhar torto em sala de aula. Se você tem um sonho que te coloca em lugar onde dizem que não é seu lugar, escreve aí nos comentários. Eu vou entrar mesmo assim. Essas decisões pequenas, de não recuar, são as que mudam a história de família inteira. Na cidade da faculdade, Luiz sentiu na pele o que a avó sempre contou. Quando dizia que vinha de uma pequena fazenda, tinha gente que torcia o nariz e perguntava: mas você é dono mesmo ou só trabalha lá? Teve professor que, no primeiro dia, soltou aquela frase clássica: quem aqui é de cidade grande, levanta a mão. Quem é do interior tem que correr atrás para acompanhar. Ele levantou a mão sem vergonha. Sou do interior, mas lá a gente aprende uma coisa que não tem em livro: a não desistir quando o tempo vira. Muita gente riu, outros ficaram em silêncio. Mas, naquele momento, ele percebeu que carregava a coragem da avó no jeito de responder. Nos feriados, voltava para a fazenda e contava tudo para ela. Das aulas, dos colegas, dos preconceitos escondidos nas piadas. Geralda ouvia tudo com calma, às vezes apertando os dedos uns nos outros, lembrando das próprias guerras. É assim mesmo, dizia. Tem gente que só vai entender quando precisar de você. Igual aconteceu naquela loja. Até precisar de mim, eu era só a vovó da reciclagem. Se você já percebeu que o mundo muda de tom quando descobre que você tem algo que ele precisa, seja talento, dinheiro, conhecimento ou coragem, deixa o like nesse vídeo. É duro, mas é verdade. Respeito de muita gente só aparece quando ela vê vantagem. Na Agropower, as coisas também se transformavam. Rock, agora formalmente no atendimento, ajudava a treinar os novatos. No primeiro dia de cada funcionário novo, ele repetia o mesmo roteiro. Levava até a porta, mostrava a rodovia, contava a história da Dona Geralda, sem floreio, sem esconder nada. Tá vendo aquela pista? Perguntava. Um dia, uma senhora atravessou ali carregando um saco de estopa e foi tratada como se não valesse nada. Hoje, se ela pisar aqui, todo mundo para atender. Você escolhe em qual lado dessa história quer estar. Alguns ouviam com lágrima escondida,
Outros com certo incômodo de quem nunca tinha parado para pensar nisso. Mas nenhum funcionário saía dali sem entender que, naquela loja, cliente bom não era mais sinônimo de terno caro. De vez em quando, Macedo pegava o carro e ia até a fazenda da Dona Geralda sem avisar. Chegava, tomava café na caneca esmaltada, sentava debaixo da árvore e ouvia. Ouvia sobre safra boa, safra ruim, sobre o neto na faculdade, sobre os joelhos reclamando mais do que antes. Nunca pensei que eu ia viver para ver 2 colheitadeiras minhas, registradas no meu nome, aqui na minha terra, ela dizia, olhando para as máquinas no campo. E nunca pensei que eu ia viver para ver gente de loja grande pedir desculpa olhando no meu olho. Nem eu, respondia ele. Mas foi necessário. Aquela bronca não foi só neles, foi em mim também. Eu achei que só falar em respeito resolveria. Aprendi que exemplo serve mais que discurso. Se você já percebeu que, às vezes, a vida usa uma humilhação para corrigir um sistema inteiro, comenta, a lição é coletiva, porque essa não foi só a vitória de uma pessoa. Foi um freio em muita gente que achava normal humilhar quem parece ter menos. Um dia, já com idade mais avançada, Dona Geralda recebeu uma equipe de reportagem pequena de um canal local e queria contar a história da produtora que saiu do nada e virou referência. Ela quase recusou. Nunca tinha gostado de se ver como personagem, mas acabou aceitando, com uma condição. Eu só dou entrevista se vocês não fizerem de mim conto de fada. Eu não sou milagre, sou insistência. Quero que o povo veja que não é fácil, mas que também não é impossível. Na entrevista, a repórter perguntou: o que foi mais difícil na sua caminhada? Ela pensou por alguns segundos. Não foi a seca, nem a praga, nem o preço baixo. Foi acreditar que eu tinha direito de entrar onde eu quisesse, mesmo quando o olhar dos outros dizia o contrário. O resto, a gente resolve. E o que a senhora diria para quem está ouvindo a sua história agora e se sente pequeno? Diria para não se medir pelo que o outro enxerga? Quem olha de cima sempre vai te ver menor. Mas Deus olha de cima e não diminui ninguém. Se essa frase fez sentido para você, se de alguma forma parece que ela falou diretamente contigo, escreve nos comentários. Eu não vou me medir pelo olhar dos outros. Esse tipo de declaração, escrita, lida, repetida, é o que começa a virar chave por dentro. No final daquela reportagem, a câmera mostrou as colheitadeiras no fundo, o terreiro de casa simples, o sorriso dela sem dente perfeito, sem filtro, e, na tela, uma legenda, de Catadora, a maior produtora da região. Ela viu depois e riu sozinha. Eles ainda não entenderam, murmurou. Eu não deixei de catar nada. Até hoje eu cataria latinha se precisasse. O que eu não aceito é catar humilhação calada. A verdade é que, no fim, a história da Dona Geralda vira um espelho. Para uns, mostra o quanto ainda falta aprender. Para outros, lembra que eles não estão sozinhos na luta diária contra a falta de respeito. E você, que ficou aqui até agora ouvindo cada detalhe, talvez perceba uma coisa importante. Não é preciso ter terra, máquina, loja ou dinheiro para viver essa virada. Às vezes, a sua agropower é uma empresa qualquer que te trata mal. Sua rodovia é o caminho que você faz todo dia juntando coragem para entrar num prédio onde ninguém parece olhar como igual. Sua colheitadeira é um diploma, um negócio próprio, um recomeço. Por isso, se essa história te deu força, se inscreve no canal e ativa o sininho para caminhar junto com essas narrativas. Deixa o like para a plataforma entender que vale a pena entregar histórias assim para mais gente. E conta nos comentários qual foi a maior porta que você já teve medo de atravessar. E se já teve um momento, eu vou entrar assim mesmo, igual a Dona Geralda teve naquela manhã de terça-feira. Porque, no fim das contas, a maior colheita da vida dela não foram grãos, nem dinheiro, nem máquinas. Foi provar, sem gritar, que ninguém é pequeno demais para ser respeitado. Algum tempo depois, a vida resolveu fechar um ciclo de um jeito que nem a Dona Geralda teria coragem de imaginar. O neto Luiz terminou a faculdade de agronomia, não sem tropeços, não sem ouvir piadinha de matuto na cidade grande, mas com o nome assinado num diploma que ele fez questão de trazer primeiro para a avó ver. Ele chegou na fazenda com o papel dentro de uma pasta simples, igual àquela em que ela um dia levou os documentos para comprar as colheitadeiras. Geralda abriu devagar, passou o dedo por cima do nome do neto e sentiu um orgulho que nenhuma máquina, nenhuma terra, nenhum dinheiro superava. Tá vendo? Disse, com os olhos marejados. Agora, quando falarem com você, vão ter que engolir 2 vezes: o preconceito e o diploma. Luiz riu, abraçando a avó. Aprendi com a senhora que o que vale mesmo é o que a gente é, não o papel. Mas, se o papel ajudar a abrir porta, melhor ainda. Se você é a primeira pessoa da família a chegar mais longe nos estudos ou num trabalho melhor, comenta aqui: tô quebrando o ciclo, porque essa sensação de estar carregando mais gente junto é real demais. Algumas semanas depois, Macedo ligou. Geralda, preciso de um favor seu. Favor meu? O que eu ainda posso fazer para você, homem? Quem devia pedir favor
favor é eu, respondeu rindo. Quero contratar um agrônomo para ajudar os pequenos produtores que compram aqui. Gente que não tem costume com máquina, com tecnologia, explicou ele. E queria alguém que entendesse de terra, mas também entendesse de gente. Seu neto não toparia trabalhar comigo? Ela olhou para o rapaz, que ouvia tudo da porta. Topa, Luiz? Ele não pensou duas vezes. Se for para ajudar gente igual a senhora era no começo, eu topo na hora. E foi assim que, alguns anos depois daquela manhã de humilhação, a história deu outra volta completa. O neto da mulher, que um dia foi enxotada da loja, agora entrava lá de crachá, não como alguém fora do lugar, mas como parte da equipe. Na primeira semana, ele e Rock montaram juntos um treinamento novo. Atendimento para pequenos produtores, com linguagem simples, respeito e, principalmente, zero julgamento pela aparência. Em uma das palestras internas, Luiz contou: eu já vi minha avó ser tratada como se estivesse pedindo favor para respirar o mesmo ar que gente de terno. Hoje, se eu ver alguém aqui dentro repetindo isso, pode ser amigo, chefe ou colega. Eu não vou ficar quieto. Rock completou: eu também não. Naquele dia, eu quase engoli seco para não falar nada, mas decidi abrir a boca. Se eu tivesse ficado quieto, talvez tudo continuasse igual até hoje. Se você já se arrependeu de ter ficado em silêncio diante de uma injustiça, escreve "da próxima vez eu falo" aí nos comentários. Às vezes, a diferença entre uma história que muda e uma que repete é só uma pessoa escolhendo não se calar. Com o tempo, muita gente nova começou a frequentar a AgroPower. Gente que antes tinha vergonha de entrar, achando que não era cliente do nível da loja. Uns chegavam de bicicleta, outros de moto velha, alguns de ônibus, descendo no mesmo ponto em que um dia a dona Geralda parou com o saco de estopa nas costas. Dessa vez, porém, a recepção era outra. Bom dia, seja bem-vindo. Quer um café? O que você está precisando para sua lavoura? Às vezes, quando vinha à cidade, Geralda passava ali só para dar um oi. Entrava do mesmo jeito de sempre, com o chapéu que virou quase marca registrada. Os funcionários mais antigos sorriam de longe, quase com respeito misturado com gratidão. Sabiam que, sem aquela cena do passado, talvez todos ainda estivessem trabalhando no piloto automático do preconceito. Um dia, uma menina nova do caixa cochichou para outra: é ela, né? A dona que o povo fala daquela história antiga? A colega confirmou: é, a que um dia chamaram de catadora e descobriram que segurava a loja inteira sem ninguém saber. Se isso não é o mundo dando aula, não se sabe o que é. Um dia, você é a pessoa de quem riem. No outro, é o motivo pelo qual todo mundo pisa mais devagar antes de julgar alguém. E agora, olhando para tudo isso de fora, a pergunta volta para você que ficou até aqui. Em qual papel você quer estar quando a vida der a próxima volta? No lugar de quem humilha ou de quem, mesmo machucado, escolhe se levantar e exigir respeito sem se tornar igual ao agressor? Se essa história da dona Geralda e da AgroPower acendeu alguma coisa dentro de você, coragem, arrependimento, vontade de mudar ou simples consolo, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Deixa o like para essa mensagem chegar em mais gente que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho para caminhar junto com outras histórias de vida e justiça que vão bater no mesmo lugar do seu peito. E escreve nos comentários o que você vai fazer diferente depois de ouvir essa história até o fim. Porque, no fim das contas, a verdadeira reviravolta não é só ver 3 vendedores sendo demitidos, é ver você aí do outro lado da tela decidindo que, da próxima vez que alguém atravessar a sua porta de vidro com um saco de estopa nas costas, seja na sua loja, no seu trabalho, na sua escola ou na sua vida, vai ser recebido não com desdém, mas com aquilo que todo ser humano merece: respeito. Alguns anos depois, a história da dona Geralda já tinha virado quase lenda na região. O caso da vovó que derrubou vendedores arrogantes ainda circulava em mesa de bar, reunião de cooperativa, corredor de igreja. Mas, para ela, a vida seguia num ritmo simples: plantar, colher, cuidar dos netos, olhar o tempo e agradecer por cada dia que acordava com força para levantar da cama. Um dia, a prefeitura da cidade anunciou que faria a Festa do Produtor Rural, um evento grande, com estandes, palestras, shows e uma homenagem especial a um produtor que representa a força do interior. Muita gente logo pensou o mesmo nome: vai ser para Dona Geralda. Só pode. Ela ficou sabendo do evento pela rádio da cozinha, enquanto lavava a louça. A voz do locutor disse, animada: e neste ano, teremos uma homenagem para uma pessoa que saiu do nada e virou referência na região. Não vamos revelar o nome ainda, mas vocês conhecem. Ela riu sozinha. Deve ser algum fazendeiro de sobrenome grande, murmurou, enxugando as mãos. Alguns dias depois, Macedo apareceu lá na fazenda, mais arrumado que o normal, quase nervoso. Geralda, preciso te contar uma coisa. Já vi que não é cobrança, porque você nunca veio aqui de camisa boa para cobrar ninguém, brincou ela. Ele respirou fundo. A
prefeitura quer te homenagear na festa do produtor. Querem te dar uma placa, falar da sua história, essas coisas. E eu fui um dos que indicou seu nome. Ela franziu a testa. Pra que isso, homem? Eu não fiz nada além de cuidar do que era meu. É justamente por isso, respondeu ele. Porque você mostra que cuidar do que é seu já é muito. E tem muita gente que precisa ver que não é só quem nasceu em berço de ouro que merece homenagem. Ela pensou um pouco. Não gostava de palco, de microfone, de atenção demais. Mas lembrou de quantas vezes na vida tinha sido empurrada pra fora de lugar nenhum sem ninguém ver. Talvez, dessa vez, valesse a pena aparecer. Não por vaidade, mas por representatividade. Tá bom, Macedo, eu vou, mas eu vou do meu jeito. Se eles quiserem que eu vá de salto, já avisa que é melhor chamar outra. Ele sorriu. Se você não for de chapéu e chinelo, nem eu vou. No dia da festa, a praça da cidade estava cheia. Barracas de comida, crianças correndo, carros de som, produtores de tudo quanto era lugar. No palco, autoridades, organizadores, gente de microfone na mão. Nos bastidores, a dona Geralda ajustava o mesmo chapéu de pano de sempre, a mesma camisa de manga comprida, a calça simples, o sapato confortável. Os netos insistiram para ela ir de roupa nova, mas ela foi firme. Minha história não precisa de fantasia. Quem não gostar, que olhe para outro lado. Quando anunciaram o nome dela no alto-falante, muita gente aplaudiu de pé sem nem saber direito por quê. Outros sussurraram. É aquela da história da loja. Lembra? Ela subiu devagar os poucos degraus até o palco, sentindo as pernas pesadas, mas o coração firme. O apresentador se aproximou com o microfone. Hoje, a gente homenageia uma mulher que, por muitos anos, andou por essa cidade quase invisível, trabalhando na roça, carregando saco nas costas, entrando em lugar que diziam que não era para ela. Hoje, todo mundo sabe o nome, Dona Geralda. Aplausos, alguns sinceros, outros de compromisso, mas, entre a multidão, tinha gente com lágrimas nos olhos, lembrando de própria mãe, avó, tia, mulheres que deram a vida na terra sem ouvir um obrigado público na vida. Ela pegou o microfone, meio sem jeito. Eu não sou de discurso, não, começou, arrancando risos leves. Mas quero dizer só uma coisa. Eu tô aqui hoje, nesse palco, por causa de tudo que passei quando não tinha palco nenhum. Quando era mandada sair de fila, sair de loja, sair de lugar que diziam que não era pra mim. Se eu tô aqui, qualquer um de vocês também pode chegar. Ela olhou pra plateia e viu, lá no fundo, um rosto conhecido. Era o de Igor. Mais magro, mais simples, camisa discreta, sentado no meio do povo. Ele segurava a mão de uma senhora idosa, provavelmente a mãe. Os olhos dos dois se cruzaram por um segundo. Ele abaixou a cabeça, num misto de vergonha e respeito. Ela não desviou. Apenas assentiu de leve, como quem diz, eu lembro, mas sigo em frente. Se você já viveu a experiência de ser visto, muitos anos depois, por alguém que te feriu lá atrás, sabe que esse instante vale por um livro inteiro. Escreve nos comentários. Eu não esqueço, mas escolho seguir. Se essa é uma decisão que você sente vontade de tomar também. No fim da fala, ela acrescentou. E só mais uma coisa. Ensinem seus filhos a não rir de quem tem menos. Porque, quando a vida vira, é essa risada que dói mais. Dinheiro a gente dá um jeito. Humilhação, não. Quando desceu do palco, algumas pessoas se aproximaram para abraçar, tirar foto, agradecer. Uma moça jovem, com um uniforme de mercado, falou chorando. Dona, a senhora contou minha vida sem me conhecer. Eu vivo ouvindo que essa vaga não é pra mim, mas hoje eu saio daqui com vontade de tentar de novo. Geralda segurou as mãos dela. Vai, se te mandarem sair pela porta da frente, você entra pela de lado. Se trancarem por dentro, você espera. Mas não deixa ninguém dizer até onde você pode ir. Enquanto isso, no meio da multidão, Larissa também observava de longe. Não teve coragem de se aproximar daquela vez. Já tinha pedido desculpa pessoalmente. Já tinha levado a bronca que precisava ouvir. Agora, preferia assistir em silêncio, aprendendo. Ela gravou um vídeo curto, não da Dona Geralda no palco, mas da placa no fim, em homenagem à força de quem nunca desistiu da própria terra. Postou com uma legenda simples. Um dia, eu ajudei a humilhar essa mulher. Hoje, eu aprendo com ela o que é grandeza de verdade. Os comentários foram diferentes daquele caos de antes. Dessa vez, muitas mensagens diziam, errar, todo mundo erra. Aprender e assumir é pra poucos. Se você sente que já errou feio com alguém e tem medo de encarar isso, deixa um quero mudar nos comentários. Talvez esse seja o primeiro passo para transformar culpa em aprendizado. Do mesmo jeito que aconteceu aqui. À noite, de volta na fazenda, Geralda colocou a placa de homenagem na parede da sala, bem ao lado de um quadro simples, com a foto antiga do primeiro lote de terra que comprou. O contraste era grande. De um lado, uma imagem apagada, de terreno quase pelado, casa torta. Do outro, uma placa brilhando com letras douradas. Ela sorriu e falou sozinha. Para quem um dia foi mandada ir pro sopão, até que cheguei longe demais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é por acaso. Talvez você carregue marcas parecidas, portas fechadas,
piadas, risadas às suas costas, frases que pareciam sentença. Talvez você ainda esteja na fase do saco de estopa nas costas, atravessando a rodovia sozinho. Então, antes de esse vídeo acabar, faz 3 coisas. Deixa o like para essa história alcançar gente que precisa ouvir, que ainda dá tempo de virar o jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para caminhar junto com outras histórias reais de luta e justiça, como a da Dona Geralda. Escreve nos comentários, com todas as letras. Eu mereço respeito, independente da minha aparência. Porque no fundo, é isso que essa história toda veio te lembrar. Não importa se hoje o mundo te olha como catador, coitado, fora de lugar. Você não sabe que portas ainda vai atravessar. E quem um dia riu de você, talvez ainda tenha que bater palma quando ouvirem seu nome no microfone. Quando a movimentação da festa acabou e a praça foi esvaziando, a noite caiu silenciosa na estrada de volta. No banco do passageiro, com a placa de homenagem apoiada no colo, Dona Geralda encostou a cabeça no vidro da caminhonete e deixou a mente voltar no tempo. Muito antes de loja, de colheitadeira, de palco com microfone. Ela se viu menina de novo, correndo descalça no terreiro duro, o chão machucando o pé, mas a liberdade sendo maior do que qualquer dor. Lembrou da mãe lavando roupa no tanque de cimento, cantando baixo para enganar o cansaço, e do pai voltando da roça com a camisa colada de suor, o olhar cansado, mas sem nunca reclamar da vida em voz alta. Uma das imagens que mais voltava era a do primeiro não, que doeu de verdade. Ela tinha uns 13 anos quando a mãe a mandou na cidade comprar algumas coisas no mercado grande. Queria pagar em 2 vezes, porque o dinheiro não dava. E o rapaz do caixa olhou de cima a baixo antes de falar. Aqui a gente não faz fiado para esse tipo de gente. Vai no mercadinho de bairro. O que é esse tipo de gente, mãe? Ela perguntou depois, já em casa, com a voz embargada. É nós, respondeu a mãe, sem rodeios. Gente que eles acham que não vai pagar, mas a gente paga. Sempre pagou. Foi ali que ela aprendeu que, para as pessoas erradas, o problema nunca foi o dinheiro em si. Foi quem estava segurando o dinheiro. Anos depois, já casada, viveu outro tipo de humilhação. O marido, cansado da lavoura, começou a falar cada vez mais da cidade, dos bares, dos empregos, sem sol na cabeça, das promessas de amigo que tinha contato por lá. Uma noite, ele chegou, jogou uma mala velha em cima da cama e falou: "Eu não aguento mais essa vida. Se você quiser ficar nesse fim de mundo, fica. Eu vou embora. Um dia eu volto para te buscar." Ela só respondeu: "Eu não vou sair da minha terra. Mesmo que seja pouca, é a única coisa que é minha." Ele foi embora no dia seguinte, com uma mochila nas costas e o peito cheio de planos que nunca se concretizaram. As cartas promessas não chegaram. O dinheiro nunca veio. O que ficou foi ela, a terra, e a certeza de que, dali em diante, se algo melhor acontecesse, seria porque ela não desistiu. Se em algum momento da sua vida alguém também já saiu, prometendo que um dia te buscava e você teve que segurar a barra sozinho, escreve "Eu segurei" nos comentários. É exatamente essa força silenciosa que essa história quer honrar. O primeiro grande tombo na roça veio numa seca brava. O céu ficou meses sem abrir a boca d'água. A terra rachou, o plantio queimou por dentro. Naquela época, ela ainda não tinha máquina, nem irrigação decente, nem nada. Era ela, uma bomba velha de água e a fé. Um dia, olhando para o campo perdido, ela ajoelhou no meio do pó e falou alto: "Se esse chão ainda tiver um pouco de vida, eu não largo. Mas se for para morrer com ele, eu morro de pé." Não foi milagre de filme. A chuva não veio na mesma hora, mas veio quando dava para salvar alguma coisa. E foi o bastante para ela não desistir. Lá na frente, quando assinou o contrato das 2 colheitadeiras à vista, lembrou exatamente daquela cena. A mulher ajoelhada na seca, prometendo não largar a terra, mesmo quando tudo mandava correr. Hoje, velha, ela sorria sozinha pensando nisso. Se eu tivesse ido embora naquele ano, nunca tinha conhecido nem o Macedo, nem a loja, nem nada. Nunca tinham me chamado de catadora lá dentro, mas também nunca tinham aprendido nada comigo. Já em casa, depois da festa na cidade, a sala estava silenciosa. Os netos tinham ido dormir. O barulho dos grilos entrava pela janela aberta. A placa da prefeitura brilhava fraca na parede, refletindo a luz amarela do teto. Ela se sentou na cadeira de balanço, aquela que rangia de leve toda vez que o corpo ia para frente e para trás. Fechou os olhos e começou a repassar, como se fosse um filme, as versões possíveis da própria vida. Em uma delas, ela aceita o rótulo de gente pequena. Nunca entra em loja nenhuma. Segue a vida acreditando que só merece o que sobrar. Nessa versão, ninguém sabe quem é Dona Geralda. Ela morre como aquela senhora que morava lá no fim da estrada. E a humilhação daquele balcão fica só na memória de quem humilhou, sem nunca ser confrontada. Em outra, ela envenena o próprio coração de tanto ódio. Usa a virada para pisar em quem pisou nela. Anda de peito estufado, despreza quem parece pobre, vira o mesmo tipo de gente
gente que a feriu. Nessa versão, o mundo até aplaude um pouco, mas no fundo, nada muda. Só troca de lado quem pisa e quem é pisado. Mas na versão que ela escolheu viver, a que você acabou de acompanhar, acontece outra coisa. Ela exige respeito sem deixar de ser quem é. Ela vira a chave sem virar monstro. Ela escolhe ser prova viva de que é possível crescer sem repetir a mesma violência que sofreu. Se você acha que esse é o jeito mais difícil, mas o mais certo de vencer, escreve: quero vencer sem virar o que me feriu, porque é esse o ponto mais delicado de qualquer história de virada. Os anos passaram mais um pouco. Os joelhos começaram a reclamar mais. A vista embaçava de vez em quando. O corpo pedia calma, mas a cabeça continuava afiada. Ela só foi deixando de subir tanto na cabine da colheitadeira, preferindo ver as máquinas de longe, como quem admira um velho amigo trabalhando. Luiz assumiu cada vez mais à frente da fazenda. Com o conhecimento da faculdade e o aprendizado da avó, foi modernizando o que dava para modernizar, sem matar a alma do lugar. Plantou novas culturas, ajustou o calendário, negociou direto com cooperativas, sem deixar intermediário comer o que era deles. Um dia, ele apareceu com uma proposta. Vó, eu queria dar o nome da fazenda oficialmente, registrar tudo direitinho, não só como propriedade rural tal. Quero colocar Fazenda Dona Geralda. A senhora deixa? Ela fingiu resmungar. Pra quê, menino? Depois que eu morrer, vocês vão trocar esse nome mesmo. Não vamos não, porque esse nome não é só seu, é o que ele significa pra todo mundo aqui. Ela fingiu pensar, mas a verdade é que já estava chorando baixinho. Então tá, mas coloca pequeno na placa, pra não assustar ninguém. Brincou. O dia em que a nova placa chegou foi simples, mas simbólico. Uma tábua bem feita, letras marcadas em ferro, escrita clara na entrada da propriedade. Quem passava pela estrada lia em voz alta: Fazenda Dona Geralda. Alguns lembravam da história inteira, outros nem sabiam quem era, mas entendiam que ali tinha alguém que valeu a pena ser lembrado. Se você sonha um dia ver seu nome em alguma coisa que construiu, não por vaidade, mas por justiça com a sua luta, comenta: vou deixar um nome na história. Isso vale para uma empresa, um projeto, uma família estruturada. Não precisa ser fazenda para ser legado. O tempo, como sempre, continuou a andar. Um dia, o corpo da Dona Geralda cansou de vez. Não foi cena de novela, não teve dramaticidade exagerada. Ela acordou um pouco mais fraca, sentou na cadeira de balanço, olhou pela janela, a plantação verde, as máquinas ao longe, os netos trabalhando e sussurrou: agora vocês seguem. Eu já fiz minha parte. Partiu em paz, com a marcação do tempo na pele e a certeza de que, até o último dia, não deixou ninguém dizer onde ela podia ou não entrar. No velório, simples, com gente de todo tipo, de terno, de bota, de chinelo, de uniforme da AgroPower, as histórias se misturavam. Uns contavam da vez em que ela emprestou dinheiro sem cobrar juros para salvar uma safra do vizinho. Outros, da bronca que levou dela por rir de gente sem motivo. Macedo, de canto, só observava, pensando que, sem aquela senhora, talvez a própria empresa dele tivesse virado tudo aquilo que eles sempre disseram que não queriam ser. No fim da tarde, Roque e Luiz ficaram um pouco mais, depois que todo mundo foi embora. Os dois ficaram em silêncio, olhando a terra e sentindo o peso da ausência e da gratidão ao mesmo tempo. Você acha que ela sabe de tudo isso aí de cima? Perguntou Roque. Se não souber, a gente conta todo dia, fazendo o certo, respondeu Luiz. E é aqui que o epílogo dessa história encosta em você de novo. Um dia, toda essa correria, essa disputa, esse medo de não caber em certos lugares, acaba. O que fica é o jeito como você tratou quem tinha menos poder que você naquele momento. Então, se essa jornada inteira da Dona Geralda, dos primeiros nãos até a placa com o nome dela na fazenda, mexeu com alguma coisa aí dentro, não deixa isso morrer junto com o fim do vídeo. Deixa o like para essa mensagem atravessar a rodovia do algoritmo e chegar em mais gente. Se inscreve e ativa o sininho para continuar ouvindo histórias de vida que incomodam e curam ao mesmo tempo. E escreve nos comentários com verdade: eu vou lutar pela minha parte de terra, nem que seja só respeito. Porque no final, foi isso que ela conquistou. Terra, máquina, nome, mas, acima de tudo, algo que ninguém mais pôde tirar dela depois da virada: respeito, independente da aparência. Então, faz assim agora. Deixa o like para mostrar pro algoritmo que esse tipo de história importa mais do que fofoca e polêmica vazia. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias reais de vida, injustiça e virada para te inspirar a não abaixar a cabeça. Comenta aqui embaixo qual parte da história da Dona Geralda mais mexeu com você e escreve: eu mereço respeito, independente da minha aparência, para essa frase ficar registrada não só no vídeo, mas dentro de você também. Se quiser que mais pessoas parem de humilhar Dona Geraldas por aí, compartilha esse vídeo
vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição hoje.